Agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, por uma doutrina que nos abraça, que nos acolhe, por uma doutrina que não encontra diferenças em lugares nenhum, muito pelo contrário, une ainda mais. Uma doutrina que, além de nos acolher, nos esclarece. E à medida que ela vai nos esclarecendo, dissipando a nossa ignorância, ampliando os nossos horizontes, vai nos mostrando uma direção e um sentido. E aí, aos poucos, nós vamos nos libertando de amarras, muitas vezes, seculares que estão dentro de nós. Um momento de reflexão, de ressignificação, de entender o porquê e o para que estamos aqui. E no momento que estamos aqui, estamos fora daquele mundo lá fora, daquela rotina, daquelas preocupações, muito mais como individualidade do que como personalidade. É o momento que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, o nosso eu maior busca o conhecimento. E é esse conhecimento que também acalma os nossos corações, fortalece as nossas esperanças, nos dá a certeza que temos um Deus, que temos um Jesus, que temos toda uma espiritualidade amiga ao nosso lado. E com o coração transbordando de gratidão, abrimos esse curso com duração de 5 meses, que com certeza vai agregar um pouco mais de informações, um pouco mais de conhecimento, para que nós possamos retrabalhar os nossos sentimentos, os nossos valores, entendendo exatamente a nossa missão. Num Pai que nos ama desde o princípio, que nos dá a oportunidade de crescimento. E que nesse momento possamos todos nos deixar envolver por essa luz de paz, de serenidade, de alegria, mas principalmente sentir a presença do nosso Mestre Jesus entre nós. Que assim seja. O curso que nós não vamos começar hoje é esse. Tudo bem? Essa aula é uma aula introdutória. Isso não está aqui, só para variar um pouco. Tudo bem? Só para variar um pouco. Então é baseado nesse livro, Leis Morais de Saúde Mental. Estamos tentando comprar esse livro, né? O Casa Espírita está em falta. Então, se vocês, quem quiser, tudo bem? Depois quiser ver como é que é, todas as informações, fiquem à vontade. Então o livro está baseado nesse livro, Leis Morais de Saúde Mental, um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, feito por um psiquiatra, Sérgio Luiz da Silva Lopes. Tá? Então, é esse livro que a gente vai estar estudando, né? As leis maiores e como isso influencia diretamente a nossa qualidade de vida. Ok? Então, vou trazer muito mais coisa do que está no livro. Tudo bem? Então é importante às vezes vocês terem esse conteúdo e completando as informações. E hoje, a aula de hoje é baseada num outro livro, de Haroldo Dutra Dias, que ele tem um livro que fala sobre direção e bússola, ok? E aí ele traz essa ideia dos ciclos da vida. É uma forma didática, não é nada engessado, ok? Só para que a gente possa ter uma ideia de como as coisas funcionam dentro da gente, tudo bem? Mas não é milimetricamente, é algo para que a gente tenha uma ideia do que acontece num ciclo da vida. Existem ciclos de alguns segundos, existem ciclos de alguns minutos, de algumas horas, de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, e aí sucessivamente. Tá? Então todos os seres e toda a matéria disseminada no universo faz um ciclo, nada está parado. Nada é estático, tudo está em movimento, tudo bem? Primeira coisa que a gente tem que entender, que nada, absolutamente nada, está fixado, parado, engessado. Tudo está em constante movimento, ok? Assim somos nós, que estamos em constante movimento também. Então é uma aula introdutória, chamada Ciclos da Vida, onde de forma didática, nós vamos dividir um ciclo de vida, de existência, em 84 anos. Vamos pensar, não chegou nisso ainda, né, em 84 anos, mas a humanidade está caminhando nessa direção. Então falta pouco tempo para a gente ter 84 anos como expectativa média. Como expectativa média de vida. Tudo bem? Mundial, não só no Brasil. Mundial.
Então, a primeira coisa que vocês perceberam é uma pirâmide, ok? Que sobe e desce. Significa que nós temos um momento de extroversão, de crescimento, de expansão, chega no máximo, faz um movimento ao contrário e desce. Um movimento de introversão, ok? De contração. Eu falo, nossa, deve ser ruim esse movimento. Não. Não. Aliás, ok? A descida se torna até melhor que a subida, porque você olha as mesmas situações com os outros olhos. Aquela experiência que ele falta lá atrás, você já tem aqui, ok? Então, é dividido em ciclos. Primeiro ciclo é 0,84, ó, 0,84, 84 anos. Então, vocês imaginem que a expectativa média de um ser humano seja 84 anos. Então, já dá para dividir em dois ciclos de 42. Então, vamos dividir o ciclo de 42 e 42 anos. Então, a primeira divisão, 0, 42, 42, 84. Tudo bem? Então, vamos dividir esse ciclo inteiro, em dois ciclos 0, 42. Onde está o 42 aqui, ó? No topo. Depois você desce. Primeiro tempo, segundo tempo. Tudo bem? Mas podemos também dividir isso daqui em 4 ciclos. O que seriam os 4 ciclos? Olha, interessante. As 4 estações do ano, as 4 fases da Lua. E atrelar os ciclos de existência de anos. Então, o que são os anos? A idade é o recipiente, imagine alguma coisa assim. A idade é o recipiente onde você acumula experiências. À medida que vai passando o tempo, né, você vai ganhando a idade, você vai acumulando experiências. Tudo bem? É como se fosse um pote. A cada ano que passa, você coloca uma experiência ali. Daquela experiência vivida, exemplificada, sentida, pensada, refletida, gera em você algo a mais, um valor de algo a mais, tudo bem? Então, a idade é um recipiente onde se acumula experiências, tudo bem? Então, vamos lá. Se eu dividir em 4, primavera, verão, outono e inverno, depois acaba o inverno, o ciclo retoma. Não é assim que funciona? Então, primeiro vem primavera, depois vem o verão, depois vem o outono, depois vem o inverno. Então, o primeiro ciclo que a gente pode dividir, que de 0 aos 21 anos, é o que? É a primavera. É a primavera na vida de qualquer ser humano. Ok? Tem todas as características da primavera nesse sentido. Do ciclo 21, 42 anos, já é verão, ok? Alta temperatura, ok? Então, a gente percebe que já não é a primavera, é a temperatura, todas as características do verão, do crescimento, da expansão, do ganho de experiência, ok? Chega num ponto que você vem para o outono, que começa o declínio, que vai dos 42 a 63, e depois o inverno, dos 63 a 84. Então, nós poderíamos dividir o nosso ciclo de vida em 4 partes e atrelar as estações do ano. Ok? Então, se vocês olharem 0, 21, 42, 63, 84, essas fases se assemelham muito às estações do ano. As estações do ano. Podemos, inclusive, associar a ideia das 4 fases da Lua. Você tem a Lua nova, até os 21 anos, depois você tem a Lua crescente, depois você tem a Lua cheia, depois você tem a Lua minguante. Depois começa todo um ciclo de novo. Então, a natureza é o quê? É o início, um término, um reinício e assim sucessivamente. Sempre foi assim e sempre será dessa forma. Ok? Mas também podemos dividir em 12. E colocar cada em ciclos setenários. O que é? 07, 7, 14, 14, 21, 21, 28, 28, 35, 35, 42, 42, 49, 49, 56, 56, 63, 63, 70, 70, 77, 77, 84. Ciclos setenários.
É interessante que tem muita coisa, né? Em todas as culturas, atreladas ao número 7. Vocês já repararam ou não? Tem muita coisa atrelada ao número 7. Né? Muitas culturas, muitas religiões. Né? E por quê? Vamos falar, porque é um número místico. Muito mais do que um número místico. Ele é muito mais do que um número místico. É o número perfeito dos ciclos temporais. Vai cair na prova. Tudo bem? É o número perfeito dos ciclos temporais. É o único número que a divisão dá exata. Vou explicar melhor, calma, só respira, calma. Ok? E olha que interessante. Por isso que se usou muito do número 7. Não é só uma questão mística, é uma questão onde a divisão é o único número que a divisão dá correta. Vejam, 7, 3,5, 3,5, certo? O que é 3,5? 2 mais 1 mais meio. Um é o dobro do outro. Deu para vocês entenderam ou não? Então, 3,5 mais 3,5. 3,5 é 2, mais 1, mais meio. Um é o dobro do outro. Então, um ciclo, o outro é o dobro e o outro é o dobro. É o único número que dá essa divisão. Por isso que fala que é o número perfeito dos ciclos temporais. Porque você quebra ele, 3,5, 3,5, e o 3,5 é 2 mais 1 mais meio. Nenhum outro número dá essa condição. Nenhum outro. E mesmo nessa condição, você pega o 4, né? Então você tem o início, subindo, máximo, descendo, zero de novo. Perceberam ou não? Então a nossa vida também faz esse ciclo, que é o dobro. Por isso que o 7 não é simplesmente um número místico, é um número onde essa divisão dá correta. Então muita coisa está atrelada ao 7, porque essa divisão facilita no processo evolutivo. Tudo bem? Entenderam? Mesmo dentro do nosso corpo físico, as proporções que existem também estão atreladas ao 7. Olha que interessante. Então é um número matemático, claro, mas ele está atrelado à própria evolução. À própria evolução. Tudo bem? Então vamos lá. Então é uma pirâmide, onde o primeiro ciclo 0,84, o segundo 0,42, o terceiro ciclo em 4, mas os ciclos que mais nos vão nos interessar aqui hoje são os 12 ciclos setenários. Tudo bem? O que acontece com cada ciclo desse sentido. E aí eu peguei um degrauzinho aqui, eu joguei ele aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Significa que um ciclo setenário, eu divido ele em 7 subciclos. Tudo bem? E cada subciclo eu divido em mais 7. Então, para vocês entenderem que no mesmo degrau, você não começa do mesmo jeito e termina do mesmo jeito. No mesmo degrau, você começa e termina ele subindo uma escada dentro da mesma escada. Deu para você entender ou não? Então, vou dar um exemplo mais rápido. Uma criança de 7 anos, ela começa com 7 anos. Quando ela tem 14 anos, ela já não é mais a mesma criança de 7 anos. E ela está no mesmo ciclo. Deu para você, entenderam? Que no mesmo ciclo aqui você tem mais 7 subdegraus. Então 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11. Então cada ano você tem uma situação diferenciada. Você tem uma situação. E mesmo dentro daquele ano, você pode dividir em mais 7. Você vai perceber que naquele ano acontecem situações. Entenderam ou não? Então são ciclos setenários, em linhas gerais, mas dentro do ciclo acontecem situações onde você muda completamente a perspectiva. Perfeito? O mais interessante dessa pirâmide é que os ciclos na subida e os ciclos na descida, eles olham um para o outro. E eles estão buscando essencialmente a mesma coisa. Eles estão buscando essencialmente as mesmas coisas. Com olhares diferentes, principalmente isso, com experiências diferentes, mas essencialmente estamos buscando a mesma coisa. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro ciclo aqui, 0,7 anos. Ele está olhando para o último ciclo, 77, 84. Ele está olhando a mesma coisa. Por quê? O que uma criança, né, nós damos crianças, sobrinhos, filhos, netos, o que uma criança de 0,7 quer fazer? O que ele quer? O que está acontecendo com ele? É a condição física, não é isso? Então o que ele quer, o que a criança quer nesse período, ser independente fisicamente.
O que uma pessoa de 77, 84 quer? Ser independente fisicamente. Perceberam que a essência é a mesma? Estão buscando basicamente a mesma coisa? Basicamente a mesma coisa. Então, cada ciclo tem uma característica diferente. Mas o ciclo da descida ele é igual ao ciclo da subida. Eles se olham e buscam essencialmente a mesma coisa agora, de forma diferente. De forma diferente, tudo bem? Então vamos lá. No primeiro nível é chamado nível físico, 07 é chamado nível físico. No segundo nível, que é 714, é o nível psicológico. Aí uma criança de 7, 14 anos, eu quero, não é assim? O eu começa, de alguma forma, a se desenvolver dentro dela. Então, ela já é diferente do 0 a 7. Já é uma outra, vocês reparem que é uma outra criatura, já não é mais a mesma criatura. De 7 a 14 já é uma outra criatura. Houve todo um processo de modificação, onde ela entra no próximo ciclo, buscando o quê? A estrutura psicológica. Aqui se buscava a estrutura física. De 7 a 14 se busca a estrutura psicológica. Do 14 ao 21, o que acontece dos 14 aos 21 anos? Hormônios em fúria. É ou não é dessa forma? Toda a modificação hormonal que acontece exatamente desta fase, né, onde se desperta o amor, aquele amor idealizado. Isso tem toda uma transformação psicológica, hormonal, emocional, que é exatamente do ciclo, o ciclo chamado emocional mental. Emocional mental. Veja como é diferente do nível psicológico, porque o nível psicológico já está completo. Assim como o nível físico já estava completo, vamos para o nível psicológico, depois vamos para o terceiro nível chamado emocional mental. Ok? 21, 28. O que acontece nessa fase 21, 28? As pessoas, esses espíritos, nós, claro, o que nós estávamos buscando, em linhas gerais, nessa fase 21, 28? Olha, interessante. Sociocultural. Você começa a se inserir na sociedade, você começa a se aprofundar nos seus estudos, você já começa a enxergar a vida por outros ângulos, a questão da profissão já começa a vir à tona. Você se preocupa em fazer parte de uma sociedade, de ter alguns valores nesse sentido, ok? Depois você vai para o outro ciclo chamado individual, que é dos 28 aos 35 anos. Depois da fase 21, 28, depois eu vou estar detalhando isso para vocês, tá? Vou dar uma linha geral, depois nós vamos buscar cada ciclo. Só para vocês terem uma ideia geral primeiro. Nos 28, 35 anos, o que se busca é a individualidade. Você faz parte do meio, claro, mas você quer ser você. Você não quer simplesmente ter uma mentalidade de rebanho. No 21, 28 você quer, porque você quer fazer parte de uma sociedade, você quer fazer parte de um grupo, você quer fazer parte de uma ideia. Isso é muito natural. Mas no ciclo 28, 35 anos, você faz parte, porém você chama para você nesse sentido. Você é um indivíduo que pensa, que reflete, que responde, que concorda, que não concorda, que discute. Ok? Aqui você não quer fazer muito isso nos 28, 31, 21, 28, porque você ainda está agregando essa situação externa. Nos 28, 35, você já começa a olhar um pouquinho mais para você nesse sentido. Ok? Dos 35 ao 42, tem a evolução psíquico-espiritual. Veja, então já é um outro processo evolutivo. É um outro momento. E pensem que isso não é uma chave que vira. Por isso que são ciclos dentro de subciclos. Entenderam ou não? Não é porque você mudou de idade. Não é isso. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como acontece aquilo dentro de um ciclo. Alguns podem acontecer antes, outros podem acontecer depois. É só uma linha de pensamento isso. Tudo bem? E aí quando você chega psico-espiritual, bate nos 42. A crise da meia-idade. Eita! Né? 42 anos. Já cheguei
na metade, teoricamente falando, se vamos considerar 84 anos, já estou na metade. Né? Então você percebe que nessa idade, a sua geração, mais ou menos na mesma idade, os pais já ficando velhinhos, outros já partindo, você começa a perceber algo mudando dentro de você, isso gera um vazio existencial. Gera um vazio existencial, uma crise, chamada da crise da meia-idade. Okay? E aí você percebe que já não é mais ascendente. Não tem mais um degrau para você subir. Você começa a descer, tudo bem? Então, essa fase que é crescente de extroversão, a outra fase é decrescente de introversão. Perceberam a diferença ou não? Não pense a 2 como algo negativo. Não é, pessoal. Não diz nada de negativo, tudo bem? Muito pelo contrário. A 2 começa a trazer para a gente muito mais coisa do que a 1. Porque o olhar passa a ser diferenciado. Situações se repetem e as suas reações são diferentes. Você busca muito mais qualidade. Veja, aqui, nessa corrida aqui, você busca quantidade. Quantidade de tudo. Ok? Na segunda, você busca mais qualidade. Qualidade. Entenderam como se muda isso? E aí, olha que interessante. Você vai para o 42, 49, é a mesma questão dos 35, 42. É a mesma questão, buscando o quê? Psíquico espiritual. Você quer reforçar essa ideia dentro de você. Você quer entender como isso se processa dentro de você. Você vai descendo 49, 56, individual. Você quer fortalecer ainda mais a sua individualidade. Você continua descendo. Há necessidade também de compartilhar, de conversar, de se manter em contato. Então, um nível sociocultural vai descendo para o nível emocional, mental. Olha, interessante, 14 e 21 é o 63 e 70. 14 e 21 acontece dentro da criatura o mesmo processo. O mesmo processo, porém agora visto de uma outra forma, por um outro ângulo. As necessidades essenciais são as mesmas. Tudo bem? E aí você desce no psicológico, depois no físico. Então percebam que a vida é cheia de ciclos, ok? No nosso caso, ciclos setenários, e cada ciclo é feito de subciclos e as transformações vão acontecendo. Naturalmente vão acontecendo. Tudo bem? Então vamos lá. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, tá? Vamos combinar, trouxe a colinha aqui. Peraí. Primeiro degrau, a gente vai voltar agora, tudo bem? Eu vou trazer algumas informações para vocês do primeiro degrau, ok? Primeiro degrau, 07, tá? Você fazem um rascunho aí. Autonomia física. A independência e desenvolvimento do corpo. Estou no 07. Tudo bem? A importância da família. A fase mais importante das nossas vidas. Olha, interessante. É considerado pela espiritualidade a fase mais... Porque isso aqui vai refletir em todos os outros ciclos, tá? Essa condição que acontece ao 07, de alguma forma, ela vai impactar todos os outros ciclos. Então, a importância da família e a fase mais importante das nossas vidas. Mesmo que a gente não se lembre de algumas coisas que aconteceram lá atrás, elas acabam impactando o nosso hoje. Ok? Então, essa é a primeira fase. Segundo nível. Autoafirmação. Formação do ego. Oi? 7,14. O segundo nível é 7,14. Tudo bem? Autoafirmação. Formação do ego consciente. Desenvolvimento do eu. Desenvolvimento do eu. Aí a criança fala assim: eu quero, eu sei, eu consigo.
É interessante isso, porque a maioria faz isso mesmo. E é importante, porque faz parte desse nível chamado psicológico. O primeiro nível é chamado físico, o segundo nível é chamado psicológico. Tudo bem? Então, durante 7 anos, há todo um desenvolvimento com essa característica. Com essa característica. Ok? Depois a gente vai atrelar isso aos corpos, tá? Tudo bem? Físico, do pretérico. No finalzinho a gente vai atrelar isso aos corpos. Terceiro nível já é aos 14 e 21. Estou ditando muito rápido? Porque eu vou continuar. Tudo bem? Terceiro degrau, terceiro nível. Faculdades emocionais e mentais. Despertamento de relacionamentos íntimos. Eu estou na fase 14 e 21, tudo bem? A terceira fase. Nessa época aí, ó, acontece o amor idealizado, romantizado. E é nessa época que a gente olha para os nossos pais e pensa assim, eles são falíveis. Aí que você começa a enxergar algumas coisas que até antes você não enxergava. Então, nessa terceira fase, é exatamente essa condição sexual que acontece, emocional que acontece. E é natural que seja dessa forma. E aí a gente começa a olhar para os nossos pais com outros olhos. Até então, eles eram infalíveis. Dessa fase em diante, você já começa a olhar, eles são falíveis. Eles são falíveis, ok? Então, é a fase emocional. É a fase onde você vai desenvolver a sua percepção amorosa, vamos dizer, de desenvolvimento sexual também. Perfeito? Então é dos 14 aos 21 anos. Dos 21 aos 28, inserção social e cultural. Inserção social e cultural. É um imenso esforço de emergir da família. Olha que interessante. A gente quer se deslocar um pouco da família. É natural isso. 21, 28 anos. Você vai buscar a sua profissão, você vai buscar um relacionamento afetivo. O que você quer buscar está fora, não está dentro da sua casa mais. Vocês fazem assim com a cabeça, vocês estão concordando? Aconteceu com vocês isso também? Foi isso? Então tá bom, estou vendo que as pessoas estão olhando, concordando. Exato, 21, 28 é a hora que nós fizemos isso, os nossos filhos fazem isso também. É a fase que eles se deslocam da família, literalmente falando. Eles vão buscar a profissão, às vezes vão buscar um parceiro, uma parceira. Eles vão tentar uma inserção, ok? Social e cultural. O objetivo é isso. Não que eles não se expressem isso em forma de palavras, as atitudes deles dizem que... E aí eles têm os grupos, eles têm as ideias, eles têm as vontades, os desejos, mas sempre em grupo, porque o grupo trabalha dessa forma. Pode falar, Jacques. A questão do jovem hoje, de olhar distorcido, mas já falta de interesse. Eu que não estou enxergando, ou eu vejo que o jovem não tem interesse em explicar. Eu não vejo ele, sabe, independente, filhos morando com pais até. Sim. Antigamente é Não, são gerações diferentes, tá? O que acontece aí, bom, a fase do planeta Terra, essa fase que nós estamos vivendo, essa fase de transição, estamos numa fase de transição planetária, e o que aconteceu? Em 1945, aproximadamente, nós estávamos em 2,3 bilhões de habitantes do planeta Terra. Por que 1945? Porque é uma referência da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então, vamos voltar no tempo. Né? Qual era a população mundial em 1945? Mais ou menos 2,3 bilhões de habitantes. Perfeito. Hoje nós somos quase 8,5 bilhões de habitantes. Onde estava essa diferença? Nunca ninguém fez essa conta? No umbral. Literalmente falando. Ok? Então, o que acontece nessa fase de transição? Milhares de espíritos
acabaram por um acréscimo de misericórdia, e foi exatamente o que aconteceu, mas milhares de espíritos, assim como também reencarnou espíritos evoluídos, mas milhares e milhares e milhares de espíritos descomprometidos, vamos dizer assim, reencarnaram. Mas é uma fase de transição planetária. Então, milhões de espíritos no mundo todo, não é só no Brasil isso, completamente descomprometidos. Tudo bem? Então você fala, que isso não insere aqui. Isso aqui é um estudo de um processo de evolução humana normal, natural. Mas dentro de um processo de transição planetária, você tem milhões de espíritos vindo, digo até mais, só reencarnaram por um acréscimo de misericórdia. Não teriam mais condições de reencarnar nessa fase de transição, tudo bem? Iriam reencarnar sim em uma outra condição. Eu estou falando de espíritos milenares, tá? Eu não estou falando de crianças, não existem mais crianças espirituais, ok? Então esses espíritos reencarnaram justamente para aproveitar esse último instante do planeta Terra, a fase de transição, para que cada um pudesse mostrar um pouco de si. Por isso que no mundo todo, tá? Existem milhões de espíritos descomprometidos o seu próprio processo evolutivo. Posso colocar essa situação um pouquinho difícil? Claro. Você falando para nós, é fácil de entender. Sim. Se você fosse falar uma palestra dessa, um público totalmente diferente, como é que você explicaria para ele a respeito da transição planetária, como é que funcionaria? Olha, já aconteceu da mesma palestra, do mesmo conteúdo. Eu já fiz por 3 gerações diferentes, a forma de expressão é diferente, o conteúdo é o mesmo. Mas você busca, qual é o público? Como eu sei qual é o meu público, eu acabo adequando de acordo com o público, tudo bem? Então, se for uma palestra, eu pergunto, qual é o público? Que faixa etária até o público? É mais ou menos 21, 28, vamos dar um exemplo dessa forma, ok? A minha forma de expressão vai ser outra. O conteúdo não muda, mas a forma de eu colocar as coisas vai ser outra. O seu público é de pessoas mais idosas, por exemplo, ok? Mais idosas, acima de 70 anos. Minha forma de expressão é outra. O conteúdo não muda, o que eu mudo é a forma de expressão. Ok? Então, por exemplo, onde eu trabalho tem muitos jovens de 21, 20 e poucos anos. Tem que conversar com eles, eu converso com eles de forma diferente. Da mesma coisa. Mas tem que conversar com eles de forma diferente. Então você muda a forma de expressão, mas dá para colocar, beleza? É a forma de expressão aí que muda. Você não muda o conteúdo, você muda a forma de expressão. Tudo bem? Estamos no nível, 21, 28, é isso? Entenderam? 28, mundo profissional, escolha afetiva, 21, 28. E um imenso esforço de emergir, de sair da estrutura familiar. E é natural isso, que seja dessa forma. Depois vamos para o ciclo, o 5º degrau, 28, 35. O que acontece com 28? A descoberta e expressão da própria identidade. Da própria identidade. Mesmo estando em grupo, mesmo fazendo parte de um contexto, você percebe que naquele momento, naquela fase, ou naquele ciclo, sou eu. Deu para vocês entenderem? Eu penso, eu reflito, eu analiso, eu discuto, eu não concordo, eu discordo. Porque a importância de você se posicionar como indivíduo. De 21 a 28 não. Mas de 28 a 35, há a necessidade de você se posicionar como indivíduo. E o que acontece aí? É a identidade individual. É a identidade individual, por mais que esteja em grupo. Aí começa a se pensar, nessa fase, qual é a minha contribuição para a sociedade. Deu para vocês entenderem ou não? Qual é a minha contribuição para a sociedade? O que eu estou fazendo para a sociedade que eu estou agregando algum valor, seja de que forma for. Deu para vocês entenderem ou não? Então há uma necessidade dos 28 aos 35 de você agregar algum valor, mas dentro da sua individualidade, mesmo estando em grupo. Qual é o valor que eu vou agregar no meio no qual eu estou inserido? Seja qual é o valor?
Isso é mais importante para mim do que para a sociedade. Deu para vocês entenderem ou não? É mais importante para o indivíduo do que propriamente para a sociedade. Mas a busca dos 28 e 35 é exatamente essa. O que eu posso fazer? Eu, agora sou eu, não sou mais o 21, 28, não é mais o grupo. O que eu posso fazer para agregar qualquer coisa nesse sentido? Tudo bem? Vamos para o 6º nível, que é o ascendente psíquico espiritual. Você tem o ápice do desenvolvimento físico, o corpo não vai mais dali para frente, tá? O ápice do desenvolvimento físico bate ali no 42. Então, você já percebe que o seu corpo já não é mais o mesmo quando você tinha 25 anos, por exemplo. Já existem sinais no seu corpo, ok? Que você já não é o mesmo adolescente ou o mesmo jovem nesse sentido. Então, o corpo já te dá sinais que chegou no limite. Você pode mantê-lo com saúde, não é essa a questão, ok? Mas ele já não tem o mesmo grau de vitalidade que tinha aos 25 ou 30 anos. Você sente isso, você percebe isso. Você não tem o mesmo vigor. Você pode ser um atleta, mas você não tem o mesmo vigor. E não dá mais para comparar você com um atleta de 25, por exemplo. Você perde em velocidade, em impulso. Você perde, naturalmente. Porque o corpo já não responde mais com a mesma forma que respondia quando você tinha 25 anos. Então você tem um ápice do desenvolvimento físico, uma estabilidade, e aí vem os questionamentos, a crise da meia-idade. Bate exatamente a crise da meia-idade, chamado 42 anos. Ok? E tudo isso, nessa primeira fase, está subindo. Estamos subindo. Cada ciclo, cada subciclo faz com que você vai subir, como se você fosse subindo uma escada, literalmente falando. Só que você chega no momento que você fala, acabou a escada. Cheguei no último degrau da escada, não tenho mais o que eu subir. Então, são 7 ciclos, 6 ciclos, né? Cada ciclo com a sua característica, cada ciclo com a sua vivência, cada ciclo com a sua necessidade, cada ciclo foi vivenciado de forma diferente. Experiências foram adquiridas, frustrações aconteceram, ok? Já escutou vários nãos. Pode falar. Nessa subida, acontece no desencarne da pessoa. Caso, se a pessoa... Por exemplo, está com 21, 28, aí desencarnou ali. Como fica na espiritual, a atividade? Olha que interessante. Morrer é diferente de desencarnar, tá? Primeira coisa, é muito mais complexo desencarnar do que morrer. Primeira coisa que a gente tem que separar o que é uma coisa ou outra. Morrer é até relativamente fácil. O problema é desencarnar. Desencarnar é muito mais complexo e é muito mais difícil. E não existem 2 desencarnes iguais. Cada desencarne tem a sua característica, ok? Se era o projeto daquele espírito, se fazia parte do seu processo evolutivo como espírito, não estou falando como personalidade, estou falando como individualidade, de desencarnar nesta época. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Tudo bem? Sem dúvida nenhuma que pode acontecer. Okay? E é lógico que nesse vigor físico, tendo uma saúde normal, vamos dizer assim, tem que acontecer alguma coisa externa. Tendo uma saúde normal, com esse vigor físico, para desencarnar, que é a ruptura do laço fluídico, ok? Da vitalidade, é alguma coisa externa que vai acontecer. Não pode levar o corpo? Não pode levar o corpo. Se é um caso de doença já que vem vindo, que vai esgotando, o desencarne é um outro processo. Tudo bem? Então, porque a doença vai consumindo aos poucos toda essa vitalidade e aí vai desencarnar mais ou menos nessa época. Pessoal, não existe dia e hora para desencarnar, tá? Tem gente que acha que existe dia e hora e ano, não existe nada disso. Okay? Essa contagem de tempo fomos nós que criamos para termos uma referência. Só para vocês terem uma ideia, lá atrás não existia o mês de julho, foi o imperador Júlio que quis colocar um mês, aí outro imperador Augusto não gostou, que era o agosto também, aí fizeram algo para atender necessidades. Então não pense que vocês, essa quantidade de tempo que a gente conta é uma referência nossa.
É uma referência nossa. O espírito não conta isso dessa forma. Entenderam? É um período, é uma necessidade. Então, voltando. Se é um desencarne que foi, entre aspas, programado, porque entre aspas, pessoal, sempre entre aspas, porque tudo pode mudar. Deu para você entender ou não? Você tem aí o futuro prescritível. O que é futuro prescritível? Que se pode prescrever, ok? Então, vamos reencarnar, a média de vida é 84 anos, eu tenho isso, isso e isso para fazer. Quando eu falo isso e isso para fazer, não cabe na palma de uma mão, tá? É verdade, eu não estou brincando. Quando a gente vai reencarnar, aquilo que a gente traça para 84 anos, vamos dizer assim, ó, então a expectativa de vida é quanto? É mais ou menos 84. Então, em 84 anos, dentro da expectativa de vida média, eu tenho o que para fazer? Não cabe na palma de uma mão. Não cabe na palma. 5 coisas é o máximo. É o máximo. Então a gente vem para completar no máximo 5 situações. Esse futuro prescritível, todos nós fazemos antes de reencarnar. Nós prescrevemos algumas coisas que a gente gostaria de fazer naquela equação de tempo, né? Podemos voltar como completistas. Vocês sabem o que é isso ou não? Aqueles que completaram aquilo que de alguma forma se programaram. As coisas podem mudar? Podem mudar a cada hora. Então nós podemos de alguma forma alterar o futuro prescritível a cada hora da nossa existência. Por exemplo, ninguém, absolutamente, tá? Ninguém reencarna para tirar a vida de ninguém. Não existe essa programação reencarnatória. Ninguém reencarna para tirar a própria vida. Não existe essa programação reencarnatória. Então existem situações que não estão, e você chega aqui e você faz. Você muda todo um contexto nesse sentido. Então você tem um futuro prescritível, ok? Mas você tem um futuro que você pode mudar isso a cada hora da sua vida. Pode falar. Na verdade, aquele termo que a gente sempre ouve, quando não tem só hora para chegar, isso aqui muito de partida. É só uma forma figurada. Muda tudo a cada hora. Ok? Então, é que eu comecei aquela hora. Essa questão de tempo é uma referência nossa. Ok? Então a gente vai reencarnar, a espiritualidade fala assim, olha, o próximo ano você reencarna. Ninguém vai falar dia, mês, hora, porque é uma combinação de fatores. Não é tão simples assim. Ok? Então você olha, a previsão que você reencarne nos próximos 2 anos. É assim que a espiritualidade faz. A previsão. O câncer, vamos lá. Mais de 90% das doenças, elas são psicossomáticas. Hoje a ciência comprova isso facilmente. Não existem doenças, existem doentes. Ok? Quando, há 4,5 bilhões de anos atrás, é a idade do nosso planeta Terra. Quando foi idealizado o planeta Terra, ok? Foi uma explosão solar que aconteceu há mais de 4,5 bilhões de anos atrás. A mente do nosso Cristo trouxe essa fagulha a 150 milhões de quilômetros de distância e foi acontecendo toda a elaboração. Aí era a formação de um planeta, tudo bem? E já existia o protótipo, nessa época, já existia o protótipo do ser vivo mais evoluído, que ia habitar esse planeta. E tinha o protótipo do corpo humano. Entenderam ou não? O protótipo do corpo humano, como se fosse uma estátua do corpo humano. Olha, esse vai ser o ser vivo mais evoluído desse planeta. Para se chegar nesse corpo, serão mais de 4 bilhões de processos evolutivos que vão acontecer no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Para se chegar no corpo humano, 100% saudável, que também ia passar por um processo evolutivo, claro, de aprimoramento, para se chegar no que é hoje. Então, quando você fala em doenças, hoje, no planeta de provas e expiações, você está falando de doenças psicológicas, que o próprio espírito acaba criando dentro de si. Qual é a base, qual é a essência, qual é a raiz das doenças psicológicas? O emocional. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais, ok? Então aquilo que você não digere, aquilo que você não trabalha, aquilo que você não ressignifica, aquilo que você não vai
dentro de você, aquilo vai cristalizando dentro, até chega um ponto. Lembra uma vez que eu passei uma ideia para vocês? Nós estamos aqui tem um oval fluídico, você sabe o que é um oval fluídico, ok? Todas as pessoas que a gente decide amar ou odiar está dentro desse oval fluídico por 24 horas, 7 dias por semana. Okay? Então nós convivemos mentalmente com pessoas 24 horas por dia. Todas as pessoas que nós desejamos amar ou odiar ficam girando em torno. E esses sentimentos ficam em torno desse oval fluídico. Tudo bem? Esses sentimentos que ficam fora de nós, o que são? Formas, pensamentos. Tudo bem? Você entende? Dá para entender ou não? Formas, à medida que você vai alimentando, ele vai ganhando massa. À medida que aquilo ganha massa, entra a lei de Newton, lembram? Lembram? Posso perguntar? Se lembra, todo mundo faz assim, posso perguntar? Não? Né? Então, vamos lá, repetir, anote porque vai cair na prova. 2 corpos se atraem na proporção das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. Ficou fácil agora? Né? Então vamos lá, vou repetir, anotem. 2 corpos se atraem na proporção das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. O que significa isso? Quanto mais próximo, mais rápido chega. Deu para vocês entenderam ou não? Então o que acontece? O corpo maior, o corpo físico, vai atrair o corpo menor. Quando esse corpo menor forma os pensamentos, é atraído, o corpo físico fala, corpo estranho, põe para fora doenças. Oi? Então, aí é que tá. Se você tirar a reencarnação, pessoal, nada se explica. Se você coloca a reencarnação, tudo se explica. Tudo bem? Então, quando você fala em crianças, ok? Estou falando de espíritos milenares. Milenares. Tudo bem? Milenares. Espíritos esses que estavam no plano espiritual, numa condição 10 vezes pior, na reencarnação, melhorou só em 10 vezes, no mínimo, aquela condição. Então, uma doença é um tratamento espiritual. De dentro para fora. Então, quando ela está no corpo, porque ela já saiu do espírito, já saiu do corpo espiritual e foi para o corpo físico. Deu para você entender ou não? É como se tivesse a última fase de uma doença que, essencialmente falando, ela é emocional. Ela é psicológica. O corpo não produz doenças, pessoal. O corpo físico é um projeto, uma máquina, ok? E olha que interessante, né? São 13 sistemas em funcionamento no corpo físico. 4 tipos de tecidos, 80 órgãos, o principal é o cérebro, 10 trilhões de células e 7 octilhões de átomos no corpo físico. Vocês imaginam 80 órgãos funcionando? Se um adoecer, ele compromete os outros 79. Pode falar. Quando você fala de sistemática, mas assim, você não está englobando os que tem a gente conhecido. Por exemplo, acabamos de passar aí pela epidemia do Covid. Tem um agente total, então aí é diferente. Exato, por isso que eu falei que são 90%. Tá. Ok? Não são 100%. Tudo bem? Então existem doenças que de alguma forma fazem parte desse nosso processo, que não tem a ver com o espírito. Okay? Que não tem, por aí, quando você estuda sobre a dor, você tem a dor e evolução. Dor e evolução. Todos os seres vivos estão inseridos na dor e evolução. Todos os seres vivos estão inseridos nessa dor, inclusive nós. É uma dor que vem de fora para dentro. É uma dor que vem de fora para dentro, que independe da nossa vontade, mas faz com que a gente evolua intelectualmente. Por exemplo, um terremoto. Um exemplo. O Japão não tem mais esse problema de sofrer com terremoto. Não tem. O que aconteceu então? Não tem mais terremoto lá? Foi isso? Continua tendo do mesmo jeito. A dor evolução, deu para vocês entenderam? Fez com que eles modificassem toda a sua estrutura para suportar o abalo dos terremotos. Essa é um exemplo de dor evolução. Onde você pega milhões de pessoas, mas é uma dor de fora para dentro que obriga todos os seres vivos a se readaptarem a um contexto.
Por isso que existem algumas dores que são de fora para dentro. Então eu falo, 90% das doenças, existem 10% das doenças que não, que elas fazem parte de um contexto. Aí você tem a dor expiação. A primeira dor é a evolução, a segunda é a expiação. Os animais não estão inseridos nessa dor. Os animais não estão inseridos numa dor chamada expiação. O próprio nome já é autoexplicativo. É de dentro para fora. Nós estamos inseridos na dor. Então as doenças, vejam, a dor no reino animal, querem anotar? A dor no reino animal, ok? Ela é consequência de uma imaturidade anímica. A dor no reino animal é consequência de uma imaturidade anímica do próprio espírito. Imaturidade, ele está em um processo evolutivo. Tudo bem? A dor no reino animal é consequência de uma imaturidade anímica. Eles são princípios espirituais evoluindo para a condição do espírito. Então a dor para eles tem esse impulso. A dor no reino hominal é consequência da imaturidade moral. O animal é minimizado. Minimizado. Só para o necessário. No nosso caso, tá? De uma imaturidade moral. Então, um câncer num cachorro, um câncer num ser humano, é até parecido, porque a matéria é a mesma. Tratamentos são até parecidos, às vezes alguns remédios até se assemelham, não é isso? Porque a matéria é a mesma, não tem outro tipo de matéria. Mas é completamente diferente. Essencialmente diferente. Porque no animal é imaturidade anímica. Essas doenças no reino animal têm a ver com a ferocidade do reino animal, de onde eles vieram, coisas que estão ali ainda em estado latente. Então as doenças vão de alguma forma corroendo essa situação neles. No nosso caso, é consequência da imaturidade moral. Os animais não estão nesse contexto. Os animais não estão inseridos na lei de causa e efeito. Eles não estão inseridos na lei de causa e efeito. Nós estamos inseridos na lei de causa e efeito. Tudo bem? Os animais são protegidos pela própria natureza. Eles são protegidos pela própria natureza. São princípios espirituais. Mas eles têm a dor física? Não, eles têm a dor. A dor é igual, só que é minimizada comparada com a nossa. Ela é minimizada, para eles é um processo externo, para nós é um processo interno. Entenderam ou não? Então a dor no planeta, por isso que é interessante quando você estuda sobre a dor, ela existe no mundo primitivo, ela existe no mundo de provas e expiações e no início de regeneração, depois não existe mais. O plano espiritual superior nem toca mais nesse assunto. Porque eles aprendem pelo amor. Eles não precisam aprender pela dor. Tudo bem? Então, subindo de regeneração para cima, a dor para eles estudam para nos ajudar, mas para eles não fazem sentido. Deu para você entender? Do mundo de regeneração para cima, são vários mundos, tá? Você tem mundos físicos, depois você tem mundos espirituais. Para eles a dor já aconteceu há milhões de anos atrás. Deu para você entender? Para eles. Olha, no planeta primitivo ela precisa, necessário, provas e expiações ainda assim, início de regeneração, depois não precisa mais. Por isso que a dor não é uma lei universal. Você não encontra a lei da dor, você encontra a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei da reprodução. Você tem várias leis universais, mas você não encontra lá a lei da dor. Por que você não encontra? Porque ela não é universal. Ela serve para uma equação de tempo. Saindo daquela equação do tempo, não precisa mais. Deu para você? A lei do trabalho, no mundo primitivo, no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração, no mundo feliz, no mundo celeste, nos mundos espirituais, é a lei do trabalho. Adaptada, claro, àquele momento evolutivo. Entenderam?
Aí no nosso caso, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Cara, você busca na música que fala, né, que vai menos um joelho esfolado do que o coração. Com certeza. E olha interessante, né? Se a gente fosse colocar o sofrimento numa equação matemática. Agora ficou fácil agora, hein? Anotem. S de sofrimento, D de desespero, D de desespero. Então a fórmula matemática é do desespero, não é do sofrimento. Calma, pessoal. Então, D de desespero é igual a S menos S. Olha interessante a fórmula do desespero. S menos S. S de sofrimento e o outro S de sentido. Quando eu não tenho sentido para o meu sofrimento, eu entro em desespero. Entenderam ou não? Quando eu não vejo sentido, para o meu sofrimento, eu entro em desespero. Perceberam? Então, existem pessoas desesperadas? Existem, pessoal, bem próximo de nós. E por quê? Porque enxergam uma coisa de uma forma tão quadradinha, tão pequenininha, e não dilatam horizontes para entender exatamente o que acontece naquilo lá. Então, à medida que você vai ampliando seus horizontes, não que você vá aceitando, aí entra a resignação. Se a razão é o consentimento do cérebro, da razão, ok? Se a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Mas não é simplesmente aceitar por aceitar, mas entender todo um processo nesse sentido. Entender todo um processo nesse sentido. Entenderam? Ok? Vamos lá. Onde paramos? Vamos lá, onde paramos? Agora vamos começar a descer agora, né? É isso? Vamos começar a descer. Tava bom subindo, né? Então vamos começar a descer agora. Ok? Estava subindo. Entenderam características? Lógico, eu fiz um resumo aqui de cada situação, de cada degrau. Vocês se identificaram? Foi exatamente isso que aconteceu? Foi. De alguma forma, sim. Ok? Se vocês olharem um pouquinho nos degraus, realmente, nessa fase eu estava buscando isso, naquela fase eu estava buscando aquilo, nessa fase 21, 28 eu queria ficar meio longe da minha família, eu queria buscar outros horizontes. E é natural isso, não tem nada de errado com isso. Tudo bem? Chegamos na crise de 42 anos, começam as reflexões. E aí você entra 42, 49. Tudo bem? Que é o 7º degrau. Estamos no 7º degrau. É a fase introvertida dos 35 e 42. É a fase introvertida. Dos 35 e 42 era a fase extrovertida. Você vai pegar agora a mesma coisa e jogar para dentro. A introversão você joga para dentro, ok? É a busca de valores, olha interessante, é a busca de valores pessoais sem motivações externas. Você, dos 35 ao 42, você busca com motivações externas. Aí você continua buscando a mesma coisa, mas sem motivações externas, sem aparências, sem situações. Você vai buscando algo mais dentro de você. Aquilo tem que fazer sentido dentro de você. Tudo bem? O ego, olha interessante, tá? Nessa fase 42, 49, o ego começa a dar sinais de cansaço. Porque do 0 aos 42 você está subindo, o ego está crescendo. O ego nessa fase 42, 49, ele já começa a dar sinais de cansaço. E você vai buscar a mesma coisa, mas dentro de você. Você não precisa de tantas coisas externas. Você começa a reavaliar, olha interessante, você começa a reavaliar o uso do tempo. O espelho aí já não tem mais função nenhuma. Oi? O espelho já... Essa foi boa. Você entendeu? Essa foi boa. Do 0 aos 42 você olha muito no espelho, né? Depois dos 42 para frente, não vou ficar uma vez por dia só e está tudo certo. Né? Aí você percebe dos 42, 49 que a sua geração está envelhecendo. E dá sinais desse sentido. Aqueles amigos, né? Aquela geração que nasceu, né? Você começa a reencontrá-los de alguma forma e você vê que são sinais visíveis que todos começaram um processo de envelhecimento.
Todos começaram. Oi? Nós estamos encontro o pessoal da guerra, legal, né? É. Todo mundo sentado na mesa e começaram a tomar uns remédios. É mais ou menos isso. Perceberam? É exatamente isso que começa. Você já começa a falar sobre remédio. Olha que coisa triste, né? 49,56. Tudo bem? Que é o 8º nível. Aí começa a acontecer algo chamado declínio da vitalidade física. Declínio da vitalidade física. Uma revisão das crises vivenciadas. Daquilo que... Oi? Eu estou no 8º degrau, 49,56. Tudo bem? Uma revisão das crises já vivenciadas, para quê? Qual é o objetivo de você olhar algumas coisas que passaram, algumas coisas que não deram certo, e qual é o objetivo de olhar para elas agora? Olha, interessante. Você começa a olhar para ela, para quê mesmo? Trazer sabedoria. A busca da sabedoria. Você olhar para aquilo com outros olhos, entender que aquilo foi o melhor que poderia ter acontecido. Até então você não enxerga. Não, aquilo realmente fez com que eu me amadurecesse sobre esse aspecto, sobre aquele aspecto. Aquilo que eu valorizava tanto, deixei de valorizar. Em contrapartida, comecei a valorizar algo que até então não me preocupava. Perceberam ou não? Até isso aqui diminui o ego, né? Por isso que eu falo, por isso que o ego tem que estar cansado no anterior. O ego dá sinais de cansaço, e quando ele dá sinais de cansaço, o eu entra. E o eu olha para trás, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, essa situação, por que aconteceu? Por que eu trago isso, essa ferida sangrando até hoje? Deixa eu ver qual é o porquê desse sangramento. Aí você vê que tem muito de orgulho ali, aí você começa a refletir sobre isso. Então veja, dos 49 e 56 é a mesma fase 28 e 35. É a mesma fase, só que agora de forma introvertida. E você olha, já que nessa idade você já tem mais passado do que futuro, vocês concordam ou não? Nessa fase, você tem absoluta certeza que você tem mais passado do que futuro. Se existe uma certeza, é essa. Fala. Acontece a cientização. Exato. E eu acho que antes a pessoa não tinha muita responsabilidade. Não tinha. Subindo, não. Não, né? Não. É na descida. E olha interessante, como a vida ela é perfeita, pessoal. Simplesmente tudo é muito perfeito. Ela te coloca exatamente de frente com as mesmas situações. Isso quando as situações começam a se repetir, tá? Externamente as situações se repetem, mas você com a experiência de ter vivido aquela situação, aí vem aquela frase, já vi esse filme, já pensaram, já vi esse filme, já sei exatamente isso, onde isso vai dar. Por que você já viu esse filme? Porque você já viu mesmo o filme, você já vivenciou o filme, você consegue olhar para aquilo agora com outros olhos. Ok? O ego já está cansado. Você quer qualidade de vida, e para ter qualidade de vida você tem que ressignificar algumas coisas dentro de você, necessariamente. Você tem que dar um outro significado. Não é esquecer, é olhar com outros olhos. Você pode não concordar com a atitude daquela pessoa, é um direito seu, ok? Mas você sabe que aquela atitude já não te machuca tanto. Você consegue separar uma coisa da outra. Melhor ter paz do que ter razão. Exatamente. Você começa a busca pela paz aí, começa a ser quase que diária. Eu quero ter paz. Você pode não concordar com a atitude, é um direito seu, mas você não carrega aquilo mais com você. Você não quer mais carregar aquilo. Foi só uma lembrança. Só uma lembrança negativa do que aconteceu. Entenderam? Como nessa fase, você tem a possibilidade de você ressignificar, rever, buscando paz. A palavra qualidade faz um outro sentido, não é mais quantidade, é qualidade. Perceberam ou não? Vamos então agora para o nível.
63,70, que é o 10º nível. Tudo bem? 63... pulei, então desculpa. 56,63. É que minha folha que estava dobrada. Então eu ia pular um aqui, ó. Então nós estamos no nono nível, ok? O nono degrau, 56,35. 56,63, ok? Mas é a fase que vai ficar de frente com 21,28. Nessa fase aqui, ó, o que acontece? O processo chamado de maturidade. A maturidade vem exatamente, ok? Dentro dessa fase. Uma sensibilização às necessidades coletivas. Você para de olhar um pouco para você e começa a olhar ao seu redor, no contexto que você está, o que eu posso melhorar na qualidade de vida das pessoas da onde eu participo. Você tem essa necessidade, essa maturidade de você olhar. Aí uma palavrinha faz muito sentido. Ética. Você ouve falar dela em todos os ciclos, mas nessa fase 5663, a palavra ética é quase uma constante. Existem muitos conceitos da palavra ética. Um conceito, um dos que eu mais gosto é: ética é a capacidade de proteger a vida coletiva. Tem muitos conceitos, todos os conceitos são ótimos. Ética é a capacidade de proteger a vida coletiva. Ok? Então você para de pensar em você e você fala: puxa, o que eu posso fazer para melhorar o meio no qual eu estou inserido? Seja de que forma for. Perceba que o ego, essa hora, já está descansando, né? Fala, puxa, o eu começa a dar sinais de presença nesse sentido. Vem a maturidade, ok? E você, de alguma forma, quer deixar uma marca nesse período, um legado. Sabe, quando as pessoas lembrarem de mim, pensarem em mim, o que vem na cabeça das pessoas em primeiro lugar? Deu para você entender ou não? Não é porque você quer se aparecer nesse sentido, não é isso. Olha, existe uma coisa entre a pessoa querer ser famosa e uma pessoa querer ser importante. Vamos escolher em ser importante, tudo bem? Porque existem milhões de famosos aí que não agregam nada, absolutamente nada, ok? Então que você seja uma pessoa importante, no meio do qual você está inserido. É de você deixar um legado, de você deixar uma marca. É uma necessidade sua em relação a... É como se você estivesse devolvendo alguma coisa. A gratidão, então, nesse momento, a gratidão, o sentimento de gratidão, faz com que você agradeça muito mais e cobre muito menos. Exige muito menos. Você é grato pelas experiências, você é grato pelas pessoas, então você quer deixar uma marca nesse sentido, seja de que forma for. Seja de que forma for. E é exatamente nessa fase 5663. Há todo um processo de reavaliação também, interna. Processo de reavaliação. Tudo bem? 10º nível. É a fase introvertida dos 14 e 21 anos. Marcas patentes de envelhecimento. Vou explicar a questão do envelhecimento, pessoal. O que acontece? Quando nós vamos reencarnar, já logo no primeiro momento, você começa a absorver fluido vital. Tudo bem? Então a gente percebe por que a criança cresce tão rápido, o adolescente cresce tão rápido, porque o corpo está em desenvolvimento, os órgãos estão em crescimento, e para isso eles precisam assimilar fluido vital. E eles vão assimilando o fluido vital, até os 21 anos. 20 anos, acabou o processo reencarnatório, ok? Os órgãos estão 100% formados, ok? Então o tanque está cheio de fluido vital. Não entra mais fluido vital. Você pode manter esse fluido vital por um período, ok? Mas ele não vem mais fluido vital, porque tem a ver com crescimento orgânico. Você não vai mais crescer nesse sentido. Tudo bem? Então até os 20 anos você tem um X, o tanque está cheio. Imagine que o tanque está cheio. Você pode mantê-lo cheio por mais um período, ok? Porque a vida vai exigir isso, mas chega um momento que esse fluido vital vai diminuindo.
À medida que ele vai diminuindo, os órgãos vão ressentindo essa falta. Os órgãos vão ressentindo essa falta. Imagine vocês o quanto que qualquer vício consome fluido vital. Mas consome literalmente falando, pessoal. Qualquer vício. Consome, porque qualquer vício faz com que você tenha que trabalhar muito mais, manter muito mais, ele consome muito mais, tudo bem? E aí o processo de envelhecimento ele é acelerado em qualquer vício. Em qualquer vício, ok? Porque vai se consumindo fluido vital. Então, naturalmente falando, sem considerar vícios, ok? Nessa idade, os órgãos já não têm mais a sua capacidade, a pele. Então é um processo natural por extinção de fluido vital. Você pode melhorar essa qualidade, mas a cada ano que passa, o seu fluido vital vai diminuindo. É natural que seja dessa forma. Assim como foi crescendo, manteve, vai caindo. Então o processo de envelhecimento, ele é natural. Você pode retardar, você pode melhorar, você pode e deve, inclusive, ok? Mas é um processo natural, natural. Vícios, falta de atividade física, má alimentação, você só aumenta, acelera esse processo de desvitalização, tudo bem? Mantendo um padrão, você diminui esse processo que é natural, você só diminui o processo, você não acelera o processo. Deu para você entender ou não? Por isso que às vezes uma pessoa viciada em, sei lá, crack, por exemplo, né? Com 40 anos, parece que ela tem 80. Uma pessoa com 20 anos viciada. Compensação, a minha sogra fez 80 em setembro, e ela está muito melhor do que uns 60 e pouco. Perceberam, pessoal? Lá atrás eu sofria muito, ela tinha mil coisas, e aí ela começou a se cuidar. Exato. Atividade física, pegou ela de 80. Entenderam como funciona? Vocês entenderam? Então, quer dizer, o processo de envelhecimento é natural. Você pode retardá-lo, mas ele continua. E você pode acelerá-lo. É uma escolha nossa. Todo vício, qualquer vício, tudo bem? O vício de reclamar, é reclamar também. O pessimismo, o negativismo, consome fluido vital. Maledicência, tudo bem? Consome fluido vital. Porque faz com que as suas células tenham que trabalhar mais. E ela vai consumindo mais fluido vital. Tudo bem? Ampliação dos interesses sociais, 63-70. Nessa fase, se recolhe e se acolhe. Nessa fase, se recolhe e se acolhe. Olha que interessante. Nessa fase, 63-70, ok? Se recolhe e se acolhe. E nessa fase, olha que interessante, tá? Que é a fase igual ao 14 e 21, se busca também um relacionamento afetivo. É normal isso, as pessoas buscarem um relacionamento afetivo nessa fase 63-70. É igualzinho aquela fase ali, ó, 7-14, desculpa, 14-21. É igualzinho, se busca a mesma coisa, essencialmente as mesmas coisas, agora de forma diferente. De uma forma diferente. É o ingresso no inverno, aí começa o inverno. Já se passaram 3 estações do ano. Já se passaram 3 estações. O 11º nível, 70-77, o self, o que é o self? É o eu. Estou falando aí do 70-77, 11º nível, 11º degrau. Que é a fase introvertida dos 7-14 anos, o self. O self, nesta fase, confronta o ego. O eu, a essência, a individualidade confronta a personalidade. Entenderam ou não? O eu, o self, ok? Confronta o ego. A individualidade confronta a personalidade. Tudo bem? E as recordações da infância se tornam mais patentes. As recordações da infância se tornam mais patentes. É a fase introvertida dos 7-14 anos. Tudo bem?
7784, que seria o último degrau aí, ok? Tudo que acontece do 0 ao 7, que é a busca pela independência física, ok? A necessidade da alimentação, a necessidade do repouso, você percebe que são as mesmas necessidades buscando manter a mesma condição. A independência física. 7784. As pessoas querem continuar administrando a sua vida na velocidade delas, do jeito delas, não é essa a questão. Mas o que elas mais desejam, o que elas mais pensam é não estar dependente de ninguém. Fazer as coisinhas dela, sabe, do jeitinho dela, não importa. É um momento que as pessoas não querem ser dependentes. Elas querem fazer tudo sozinhas nesse sentido. Ok? É a mesma coisa do 07. Tem quase que as mesmas dificuldades. Tudo bem? Tem quase que as mesmas dificuldades. Mas o que se busca nessa fase, estou falando de 7784, tudo bem? É a independência de poder, entre aspas, se virar sozinho. Depender o mínimo possível de filhos, netos, vizinhos, qualquer coisa, a menos que seja numa emergência. Mas o que mais se deseja é... Por isso, a importância, que nem você falou, né? De um tempo, cuidar da saúde, cuidar do psicológico, cuidar do emocional. Você tem que cuidar dessa tríade, para você chegar nessa fase, na última fase, ok? Teoricamente, na última fase, de bem com você. Então, se vocês olharem a pirâmide, vocês vão perceber que a descida, se bem compreendida, se bem sentida, ok? Ela é melhor do que a subida. Porque na subida você joga tudo para fora. Na descida você joga para dentro. Você vive as mesmas necessidades, as mesmas situações, agora com experiência. Com maturidade. Tá? Você não tem tanta vitalidade? Não, você não tem tanta vitalidade. Mas em compensação, você sabe exatamente onde gastar o seu tempo, onde gastar a sua saúde. Então, de várias situações que aparecem, você consegue escolher qual é a melhor. Você não está mais preocupado com o externo. Você não está mais preocupado com o externo. Exato. Exato. É, exatamente isso. Exatamente isso. Então vocês perceberem, é como se nós reencarnássemos e desencarnássemos a cada ciclo, perceberam? Porque são muito diferentes os ciclos. E a mesma personalidade vivendo dentro de uma existência de 84 anos, 12 fases diferentes. 12 fases diferentes. Fases externas e fases internas. Extrovertidas, introvertidas. Para fora, para dentro. Então é interessante, cada um de vocês, onde vocês se colocaram e o que acontece na próxima. Peraí, então na próximo ciclo, então os valores são esses. E aí você vai retrabalhando isso dentro de você. Por isso que é importante a gente saber isso. O espírito reencarna para a evolução. Na verdade, aí ele perde metade da vida sem responsabilidade, quase de atos, e na descida ele vai se conscientizar espiritualmente em poucos ciclos, tem pouco tempo. Tem 42 anos. É lógico que é. Isso aqui, que nem eu falei, isso aqui é em linhas gerais. 42 anos é a metade do ciclo, ok? Para qualquer ser humano, a metade significa reflexão, significa crise. Pense em crise não em algo negativo. A palavra crise não tem exatamente esse significado negativo, mas é um momento de reflexão, de análise do que foi, do que vai ser. Não, mas o processo evolutivo acontece desde o nascimento. Mas é um desperdício, porque eu pensei... não sei se é um... Sim. Já começava ali, já evoluía. Sem dúvida. E assim, agora eu estou vendo um desperdício que até os 42 a gente não tem responsabilidade dos atos.
compreensão da vida, né? Não temos, ok? Mas isso aqui são em linhas gerais, cada espírito é um espírito, cada situação é uma situação. Você tem pessoas com 70 anos completamente imaturas. E tem espírito com 30 anos com maturidade. Eu passei aqui para vocês hoje em linhas gerais, mas cada caso é um caso. Isso aqui é interessante para a gente saber onde eu estou, o que eu já passei, o que me aguarda. E aí como é que eu posso repensar, reavaliar, reanalisar, rever, ressignificar. Okay? Então quando a gente sabe de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, fica mais fácil caminhar. Para onde eu estou caminhando? Que ciclo da minha vida? O que normalmente acontece, não necessariamente, mas o que normalmente acontece no próximo ciclo. Eu estou preparado para isso? Se eu não estou, deixa eu começar. Perceberam? Mas não é desperdício, porque cada ciclo, cada degrau tem o seu propósito, tem o seu porquê. Porque o físico exige ciclos, né? Exato. Então, Exato. O mental entra lá. Vamos lá. Corpo físico, primeiro degrau. Tudo bem? Quando eu falo primeiro degrau, eu estou falando do último também, tá? Tá? Então, quando eu falo primeiro degrau, é o mesmo do último. Por isso, um olhando de frente. Tudo bem? Corpo físico é 07. Agora eu vou fazer um paralelo com os corpos espirituais. Tudo bem? Vou fazer um paralelo com os corpos espirituais. Então, primeiro degrau, corpo físico. Tudo bem? Porque é o desenvolvimento físico. O segundo degrau, 714, é o duplo etérico, cheio de vitalidade. Não é 714? Vitalidade no pico. 714 anos. Então é o duplo etérico. O terceiro, também chamado de corpo emocional, a gente chama de corpo espiritual ou perispírito. Então o terceiro aqui, ó, o terceiro, emocional, mental, é o corpo espiritual. Tudo bem? O 21, 28, como chama? Mental inferior. O que acontece no mental inferior, né? Você tem um monte de situações acontecendo ali. Um monte de situações no mental inferior. Então temos aqui o mental inferior, mental superior, o individual. E o sexto aqui, o búdico, onde você arquiva psíquico e espiritual, todas as informações que você teve em todos esses aqui. Entenderam ou não? Olha, interessante. Ok? Mas você não esperava, né? O quê? Essa foi a inspiração de mim, né? Não, eu já estava estudando, né? Eu já estava pesquisando sobre isso. Né? Que a outra vez que eu não falei do corpo mental nesse sentido. Eu não falei, desculpa, dos corpos espirituais atrelados a essa pirâmide. E nem está isso no livro, tá? Não está nesse livro. Nesse livro do Haroldo Dutra Dias não está isso. Tá? Eu fui pesquisar, puxei mais alguma coisa. Então veja, o primeiro degrau é corpo físico, o segundo degrau é duplo etérico, o terceiro degrau é corpo espiritual, o quarto degrau, mental inferior, o quinto degrau, mental superior, o sexto degrau, búdico. E o sexto é o 42, tá? Então não diz sétimo degrau, tá vendo? O sexto é igual ao sétimo aqui. O quinto é igual ao oitavo. Tudo bem? Um está de frente com o outro. Então é como se cada degrau fosse caracterizado por um dos nossos corpos. E a característica essencial de cada corpo é a característica essencial do aprendizado. Entenderam ou não? Então, quando a gente consegue, em linhas gerais isso, pessoal, tá? Só que não é uma regra absoluta e engessada. Isso só para a gente ter parâmetros. Como nós somos seres tridimensionais, nós precisamos ter parâmetros. Isso é só um parâmetro, uma referência. E se vocês olharem, né, para isso aqui, olhar para o que nós já passamos por aqui, realmente, nessa fase, eu estava com esse pensamento. Naquela fase, a minha preocupação era aquela. Perceba como faz muito sentido o que você estava vivenciando naquele ciclo, quais eram as suas motivações. E agora, descendo, quais são as nossas motivações?
Então, é muito melhor descer do que subir. Porque a subida está cheio de equívocos, tudo bem? A descida você consegue minimizá-los. E na descida você fala, como eu não enxerguei aquilo? Porque faltava, até porque algumas histórias se repetem. Mudam-se lugares, mudam-se pessoas, mas a situação é a mesma. Mudam-se lugares, mudam-se pessoas, mas a situação é a mesma. Então, o processo de perdão começa muito mais na descida do que na subida. Perceberam ou não? Porque nessa fase, nós nos colocamos mais facilmente no lado do outro. Com certeza, na descida. Na subida você está preocupado com... O ego está muito forte na subida. O ego está muito forte na subida. Na descida ele está sinais de cansaço, já nos primeiros degraus, para que o eu comece a tomar conta desse processo. É o processo de ressignificação. Que por isso que fala assim, olha, ressignificar, dar um outro significado. O 6 e o 7 é Psíquico e espiritual, é o mesmo, ó, 6 e 7. 6 e o 7 é o mesmo. Por isso, ó, um está de frente com o outro, tá vendo? Um está olhando para o outro porque estão vivendo a mesma coisa de forma diferente. Um está subindo e o outro está descendo. Tudo bem? Essa pirâmide tem no livro, cara? Nesse livro não, está num outro livro do Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias, tá? Se vocês quiserem, depois eu trago o nome do livro certinho para vocês. Ele fala direção e bússola, alguma coisa nesse sentido. A bússola e o leme, pessoal, ó, exatamente esse nome. A bússola e o leme é um livro do Haroldo Dutra Dias, onde ele detalha ainda mais isso daqui. Ele só não fala dos corpos espirituais. Eu fui lá e coloquei. Tudo bem? Semana que vem a gente começa o estudo do livro. Tá? Então vamos fazer a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade aqui presente, por essa hora e meia que passamos conversando, estudando, trocando ideias, ampliando um pouquinho mais os nossos horizontes, tendo a certeza que cada ensinamento, cada informação, cada reflexão ajuda a ressignificar os nossos valores, entendendo melhor que todas as leis divinas são educativas. O universo conspira ao nosso favor. Reencarnamos para sermos felizes, para crescermos sob todos os aspectos. E temos sempre um Deus, um Pai, nosso Criador, que do micro ao macro nos envolve pelo seu amor. Um Jesus, nosso irmão maior, nossa referência, nosso modelo e guia. E toda uma espiritualidade ao nosso lado, que confia em nós, que torce por nós, que sabe das nossas deficiências, dos nossos equívocos, mas sabe também que tudo isso faz parte de um processo evolutivo. Agradecemos a toda a espiritualidade aqui presente por mais essa oportunidade. Agradecemos a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite. E que Deus possa sempre nos conceder o trabalho, o estudo e o entendimento melhor das suas leis. Que assim seja.